Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o que não reprogramar. Sejam bem-vindos, já vamos enviando a live. Boa noite. Aproveita, já vai chegando e teclando no aviãozinho, enviando a live para todo mundo. Hoje nós vamos conversar sobre o que não reprogramar. Vai chamando seus amigos, para que esse conteúdo alcance cada vez mais pessoas. Shalom, N. Vamos dar 5 minutinhos pro pessoal entrando. Lembrando que hoje na nossa live a gente vai ter uma surpresa. Então vai chamando todo mundo. Boa noite, Sá. Hoje nós vamos conversar sobre o que não reprogramar. Aproveita, já toca no aviãozinho e vai chamando todo mundo para estar aqui conosco. Seja bem-vindo, Renato, Deni. Seja bem-vindo, tio Eco. Dá mais um minutinho pro pessoal entrando. Antes da gente começar, vai chamando todo mundo e lembrando que hoje a gente tem uma novidade na nossa live. Seja bem-vinda, tia Creme, Márcia. Vai convidando um minutinho para a gente começar. Nós viemos, né, nas semanas anteriores conversando sobre o que a gente precisa reprogramar, como reprogramar os nossos vícios, como reprogramar os nossos padrões. Fizemos técnica de limpeza do subconsciente na semana passada. E hoje a gente vai falar o que eu não preciso reprogramar. Que é tanta coisa para mudar e o que eu preciso manter ou identificar, melhorar na minha vida, mas não necessariamente mudar o meu padrão. Sejam bem-vindos. Então, vamos começar. Vai enviando essa live para o maior número de pessoas. E conforme o pessoal vai chegando, a gente já vai conversando aqui. A nossa live eu vou falar de 3 coisas que a gente não precisa reprogramar. E, como eu falei, a gente vai ter uma surpresa na nossa live e nós vamos conversar sobre ela depois. Seja bem-vinda, Arielle! Então, como eu falei, né, até dos 0 aos 7 anos, a nossa mente ela é programada. E a gente tem os nossos padrões, aquilo que a gente acredita de certo, de errado. Muitos comportamentos da gente hoje em dia, né? Muitos não. São frutos, né, da nossa criação, daquilo que a gente foi programado, daquilo que a gente aprendeu enquanto correto. E muitas coisas estão nos limitando por conta disso. Eita, que bom, Lene. E aí, mas o que eu não preciso reprogramar? O que é meu? A gente vai falar muito aqui hoje sobre essência. Aquilo que nasceu com você e que você não precisa reprogramar, você não precisa mudar isso na sua vida. Na verdade, você vai aprender a lidar. Aquilo que faz parte de quem você é. A gente vai falar sobre aceitação aqui hoje. Porque muita coisa a gente vai ter que mudar o nosso olhar, mas não para reprogramar um padrão que é ruim em nós, mas reprogramar aquilo que disseram a respeito dessa característica nossa. Então nós vamos começar, né, a falar sobre o nosso temperamento, que é algo que nasce nos primeiros anos de vida, a gente já consegue identificar, né, o temperamento de alguém. Então, a primeira coisa que a gente não precisa reprogramar é o nosso temperamento.
E eu vou citar um pouco de cada um. Existem vários estudos, mas o que são 4 temperamentos. Cada pessoa vai ter um que predomina, ninguém é um sozinho, na verdade 2 que predominam. E aí divide-se em porcentagem. Então, que é o sanguíneo, colérico, fleumático e o melancólico. Então, são características que são suas. Você nasceu com elas, tem um peso genético envolvido. E, na realidade, o que você vai precisar é conhecer qual é o seu temperamento, para você aprender a lidar, saber como o seu corpo reage, porque é seu. É algo que, por vezes, você está aí lutando contra, querendo ser outra pessoa, porque te disseram que é melhor ser mais calmo, mais tranquilo, mas você tem um temperamento explosivo. E aí? Na realidade, você vai ter que se aceitar e aprender a lidar, saber quais as atividades você vai poder desenvolver que destacam, que você vai se sair melhor por conta do seu temperamento. E não você querer se enquadrar em algo que, por vezes, é completamente distante porque te disseram que era esse o correto. Então, quando a gente fala de temperamento, você não vai precisar reprogramar o seu temperamento. Você vai precisar, às vezes, reprogramar aquilo que te disseram sobre ele. Mas conhecer. Então, os sanguíneos são aquelas pessoas extrovertidas, que onde elas chegam, elas precisam chamar atenção, são populares e sensíveis, são pessoas que sentem muito, extremamente comunicativos. Então, se você for se identificando, depois você pode pesquisar mais a respeito, tem questionários, eu vou deixar o link, tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, o link para você fazer o questionário gratuito para você identificar as suas porcentagens e daí se conhecer melhor. Então, o sanguíneo, aquelas pessoas populares, onde elas chegam, elas se comunicam, é fácil para elas são mais sensíveis, têm mais facilidade de demonstrar emoções. O colérico ele é explosivo. Ele é ambicioso, é dominador. Então, você normalmente vai ver... E uma coisa que é importante quando a gente falar aqui de liderança, que normalmente, por muito tempo se acreditou que esses perfis mais explosivos, como o colérico, o sanguíneo também, eram melhores para liderar, mas na verdade já se sabe que você vai identificar qual tipo de liderança você pode desenvolver, a depender do seu temperamento. Então, o colérico, ele vai ser aquela pessoa explosiva, que não tem medo de dizer. Normalmente são pessoas que se indignam muito com injustiça e gostam de até comprar a briga dos outros para defender as pessoas. O fleumático são sonhadores, são pessoas mais pacíficas, dóceis e disciplinados. O melancólico normalmente são pessoas tímidas, aquele amigo que você vai contar o segredo, você não precisa se preocupar, porque ele nunca vai contar pra ninguém. São pessoas leais, mas que sentem, mas por vezes não demonstram. O melancólico, ele tem uma flutuação de sentimentos muito grande, por vezes nem ele consegue se entender. Então, às vezes, claro, como eu falei, você não vai ter que reprogramar o seu temperamento, você tem que identificar quais são as potencialidades e quais são as fragilidades do seu temperamento, porque cada um dos temperamentos vão ter as suas fragilidades e as suas potencialidades, as atividades que você vai desenvolver. Então, o melancólico, por exemplo, são normalmente tem uma veia artística maior. O colérico, como a gente falou, são pessoas que vão se dar bem na área da justiça, porque eles têm esse senso de querer estabelecer justiça com mais facilidade. Então, pessoas que querem, que sentem muito essa questão da injustiça. E o que eu quero deixar claro aqui é: Deus fez cada um de nós com características específicas para que a gente cumpra um propósito. Então, o objetivo é que você entenda e identifique quais são as suas características para que você realmente consiga identificar as suas potencialidades, qual atividade você pode exercer melhor e dominar suas fragilidades. A palavra fala que o fruto do Espírito, ou que o domínio próprio, ele é o fruto do Espírito. Então, você vai ter que dominar, porque
a palavra diz que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então você vai ter que identificar o porquê que eu reajo assim, gente. Por que do nada explode tudo dentro de mim, eu já quero reagir, já quero falar o que vem na boca. E o que eu vou ter que dominar, aprender a lidar com o meu jeito, porque ele não vai mudar. O que ele vai ser trabalhado, porque tem uma missão específica para que você cumpra dessa característica, que talvez o fleumático, que é mais tranquilo, ele não vai querer brigar e dar a cara dele a tapa e fazer grandes movimentos. Mas o colérico nasceu para isso, quando a gente fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele se converteu, mas Deus não mudou as características dele, a intrepidez, a ousadia. Ele mesmo sendo perseguido, sendo preso, ele permanecia com a intrepidez dele. Porque era característico, era necessidade, eram características que foram colocadas nele para cumprir o propósito dele. Porque era aquela pessoa que vivia por aquilo que ele acreditava e defendia com unhas e dentes. Então, muito colérico. E Deus não mudou quem ele era. Ele usou toda essa potência que ele tinha para cumprir o propósito dele. E as fragilidades que ele também tinha, Deus foi trabalhando para que ele desenvolvesse o domínio próprio, que é fruto do Espírito. Então, a palavra diz que o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então, quando você se converte, o seu Espírito naturalmente já é transformado. Mas a sua carne, ela precisa ser dominada. E a gente vai conversar sobre, a partir da nossa mente, a gente vai dominando. E é a partir do conhecer. Eu preciso saber qual é as minhas reações, quais são as minhas potencialidades. O objetivo aqui é te despertar essa curiosidade para saber quais são os temperamentos que predominam em você. Porque normalmente 2 predominam. E, como eu falei, você não vai precisar reprogramar isso, é seu. Você vai aceitar. Que você provavelmente vai ter que reprogramar foi aquilo que te disseram a respeito desse seu temperamento. Que talvez você não nasceu para liderar porque você é muito tranquilo. Você não sabe falar alto e gritar com as pessoas. Que talvez você não é legal ser assim, não é legal ser a palmatória do mundo e querer. Você vai ter que aprender a lidar com isso para te proteger, para que você não sofra. Mas existe... Tudo nas mãos de Deus tem um potencial para você exercer a partir das suas características. Então, a primeira coisa que a gente não precisa reprogramar são os temperamentos. A gente conversou aqui um pouquinho, que são 4. O sanguíneo, que é o mais extrovertido, comunicativo. O colérico, que é mais explosivo, mais imponente. O fleumático, que é mais pacífico. Sonhador, e o melancólico, que é mais tímido, mais tranquilo na dele, normalmente tem uma veia artística mais aflorada. Conversamos sobre os temperamentos. E aí a segunda coisa que a gente vai falar hoje... Depois, Lene, você pode pesquisar um pouquinho mais e eu vou deixar o link, tanto aqui no Instagram... quanto no YouTube, eu vou deixar o link de um questionário que você pode responder e vai te dar as porcentagens, porque todo mundo tem um pouquinho de cada um, mas tem 2 que sempre predominam. E aí, a segunda coisa que você não vai precisar reprogramar, que faz parte de quem você é a forma da sua mente funcionar. O nosso corpo, ele explica como a nossa mente funciona. Eu vou vir aqui falar depois mais sobre isso, mas o nosso sistema nervoso, ele é mielinizado, ele passa pelo processo de mielinização em fases. E são 5 fases. E cada fase dessa mielinização é formado um traço de caráter nosso. E a depender da interpretação da criança, daquele traço, naquela fase da formação do traço de caráter, ela vai desenvolver características, a sua forma de pensar. E aí depois eu vou explicar, mas são 5 traços de caráter que nós temos. E aí os nomes não tem nada a ver com
com psicopatia, porque eu vou falar, não tem nada a ver com os transtornos psiquiátricos. Foi porque essa veia de pesquisa é lá da época de Freud, e os pesquisadores que criaram, que entenderam esse funcionamento do corpo, eles deram esses nomes e a característica, né? Com quem seguiu a linha de pesquisa permaneceu com os nomes. Então, a gente tem o oral, que é a primeira fase. Desculpa, gente. O esquizoide, que é a primeira fase da mielinização, que são pessoas que vão desenvolver muito forte a parte da criatividade, a parte do raciocínio crítico. São pessoas que criam um mundo deles. Então, a forma dele de pensar, ele vai ser mais intolerante, ele vai ser mais sabe aquele galera no mundo da lua? Então, a forma dele de pensar é essa. A gente precisa conhecer a nossa forma de pensar para que a gente não se martirize e sofra porque a gente acha que isso é um transtorno, que isso é um problema, quando na verdade são características nossas e a gente precisa entender para que a gente potencialize e para que a gente se respeite. Porque, como eu falei do esquizoide, são pessoas que normalmente não gostam de toque físico, não se sentem tão bem com lugares muito cheios de gente. E aí, se você pega uma criança que tem um traço de caráter esquizoide predominante e coloca ela para se obrigar a ficar no meio de um monte de criança, obrigar ela a socializar porque você quer, no caso dos pais ou pessoas que convivem com crianças, existem crianças que desenvolvem até dermatites de contato, porque ele não suporta, porque é uma característica dele. E você tá querendo forçar ele numa coisa que não é. Então, tem pessoas que já são... o segundo traço é de oral. Então, é um traço que é formado durante a amamentação. O esquizoide, ele é um traço de caráter formado ainda no útero, quando tá acontecendo a mielinização do cérebro. E aí, quando na amamentação, já é o segundo traço de caráter, que é o oral, que são pessoas normalmente mais comunicativas, que adoram toque físico. Então, são crianças que vão precisar muito mais disso. São crianças que choram com mais facilidade. Então, se você reprime uma criança de chorar e ela for de um traço oral, o sofrimento vai ser muito maior. E aí, às vezes, te disseram que você não podia chorar. E você é uma pessoa que tem um traço de oral predominante. E aí, você sofre. Pessoas que desenvolvem até obesidade porque tem que ficar ali retendo as suas emoções. Porque é uma característica dela, não vai reprogramar isso. Faz parte da forma de como o sistema nervoso dela mielinizou. E o terceiro traço de caráter, o traço de caráter psicopata. Eu tô falando um pouquinho, gente, é acelerado, porque o tempo não dá, mas só para vocês terem uma noção, para vocês se conhecerem mesmo. Despertar essa curiosidade, para vocês entenderem que nem tudo na vida você vai ter que reprogramar. Que são pessoas que são mais práticas, pessoas que conseguem pesar o custo-benefício e são pessoas que têm essa característica. Tem o outro traço de caráter, o masoquista, que são pessoas que são mais, que retêm as coisas, eles sentem muito, mas eles não conseguem falar, diferente do oral. Então você tem que ir respeitando qual é o seu traço de caráter predominante. O rígido, que são pessoas que têm um senso de competitividade muito grande. A forma dele de enxergar o mundo é triangular, ele sempre tem que ter um plano B, ele sempre tem que ter várias opções, e aí às vezes você tá ouvindo, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, você tem que ter foco, você tem que focar em uma coisa só, e pro rígido ele não vai conseguir fazer isso, então ele vai se torturar. Porque ele vai querer ser focado igual as outras pessoas que centram em uma coisa só, mas a forma dele de enxergar o mundo, ele precisa ter outras opções. Porque senão isso vai gerar um sofrimento absurdo. Então é você se conhecer para você saber como que eu vou lidar com essas minhas características. Como que eu vou lidar e potencializar, buscar atividades onde isso seja potencializado. Porque nós nascemos com propósito, nós nascemos com missão. Então, onde eu vou potencializar tudo aquilo que eu sou, desenvolver aquilo que Deus colocou em mim enquanto característica? É muito interessante, Renato. Eu vou falar mais sobre isso.
eu estou estudando bastante e é muito interessante como a formação, a depender da idade, as fases enquanto o nosso sistema nervoso é mielinizado vão desenvolver tanto potencialidades quanto interpretações traumáticas, interpretação de dor, que é característicos de cada traço de caráter, que nós tentamos fugir, a depender do seu traço de caráter. E aí, a terceira coisa, nós falamos sobre temperamentos. Segundo, a forma da sua mente de funcionar, que vai depender do seu traço de caráter. Lembre, né? Sempre são várias coisas. E a depender daquilo que predomina, porque a gente, todos, do mesmo jeito do temperamento, né? Que você tem 4 temperamentos e vão ter aqueles que predominam. Na forma de pensar, nos traços de caráter é a mesma coisa. Você vai ter um pouco de cada um e vão ser porcentagens, aqueles que você tem a mais e a menos. Terceira coisa que a gente vai conversar, que você não precisa reprogramar, na verdade, você precisa conhecer para aprender a lidar, são as linguagens do amor, que são 5 também. E que você precisa conhecer porque a forma como você entende amor. E por vezes você foi uma criança que tinha uma linguagem de amor diferente da dos seus pais e você não se sentiu amada. E você fez toda a interpretação de que você não recebeu o amor dos seus pais, quando na verdade a sua interpretação de amor era diferente. Ou, eu tô falando aqui de pais no sentido de criança, mas em nível de relacionamento. Às vezes você, enquanto casal, a outra pessoa tem uma outra forma de amar e você não consegue enxergar amor porque a sua forma, a sua compreensão, a sua linguagem de amor é diferente. E aí, então, são 5. A gente vai ter a de tempo de qualidade, que são aquelas pessoas que precisam do olho no olho, que, muito eu isso, preciso do olho no olho, que a pessoa tá presente na sua vida, mas tá presente de verdade, não é só de corpo presente, mas a pessoa tá ali conversando com você, te ouvindo, interessada naquilo que você tá falando. A segunda linguagem, a linguagem de presente, que são pessoas que expressam amor e recebem amor através de presentes. Então, a pessoa, ela vai demonstrar que te ama quando ela vê algo que lembrou você, ela compra para você e te entrega. Ela vai sempre dar presentes, é a forma dela de expressar amor. E só que a questão da gente se compreender e aprender essas coisas que a gente não reprograma é que para você se compreender e compreender o outro, porque a gente vai querer que o outro nos ame na nossa linguagem, mas às vezes a linguagem do outro é outra. E aí ele tá expressando amor na linguagem dele, a gente tá querendo expressar na nossa, e se forem diferentes, nenhum dos dois se sente amado. Então, essa importância da gente conhecer, quando a gente fala também de pessoas que convivem com crianças, pai, avô, tios, você conhecer essas linguagens para você conseguir transmitir e demonstrar para a criança que você ama na linguagem dela. Porque a terceira linguagem que eu vou falar aqui do toque físico, pessoas que precisam, que amam o toque físico, que precisam de um abraço. Se a pessoa olha para você, mas ela não abraça, não toca, a pessoa não vai se sentir amada. Então são pessoas que precisam disso para se sentir amadas. A quarta linguagem, palavras de afirmação. São pessoas que precisam ouvir que eu te amo, eu te valorizo, você é especial para mim. As pessoas que precisam serem validadas, escutarem as palavras, confirmando os sentimentos. E a quinta linguagem, atos de serviço, que são pessoas que elas fazem, elas expressam amor fazendo. Então, ela vai expressar amor fazendo uma comida para você. Aqui em casa é engraçado, tá? Eu tava conversando com minha mãe antes da live, porque misturou, as linguagens do meu pai e da minha mãe são diferentes e em mim e na minha irmã acabou misturando, eu vejo muito em mim. Então, do tempo de qualidade é muito minha mãe. E atos de serviço é claramente meu pai. Então, ele expressa amor pegando meu carro e abastecendo meu carro. Falar pra ele já é difícil. Então, a minha mãe, ela já fala. Então,
Meu pai já tem a questão do toque físico também. E são linguagens diferentes que em mim e na minha irmã já se expressaram completamente diferentes. E é você compreender que às vezes a pessoa não vai dizer pra você que ama, mas quando você precisar, você tem certeza que aquela pessoa vai estar ali do seu lado. Minha mãe era essa pessoa. Se adoecer, qualquer coisa que acontecer, ela larga o que estiver fazendo e sai desesperada pra poder estar ali presente de verdade. E eu vejo muito disso em mim também. E meu pai já é esse outra pessoa que meu pai é bem característico de ir pra feira e comprar aquele tanto, porque ele expressa amor dando comida pra gente. É a forma dele e a gente tem que entender que cada um vai expressar amor e você compreender isso. Porque não vai mudar, é da pessoa. E você enxergar a beleza do outro expressando amor pra você. E você conseguir valorizar, mesmo que não seja a sua linguagem. Gente, como é que tá? Me fala aí, vocês estão acompanhando? Tá bom? Tem alguma dúvida, alguma questão? Alguma pergunta? Bom, então as 3 coisas que eu gostaria de falar aqui hoje eram essas. Vou recapitulando. 3 coisas que a gente não precisa reprogramar, que são nossos. A gente vai precisar conhecer para a gente dominar. Então, a gente vai ter que dominar os nossos temperamentos, entendendo que o fruto do Espírito é domínio próprio. Eu me conheço para eu aprender a dominar, me compreender e não ficar me julgando, querendo, me comparando, querendo ser igual a outras pessoas, porque são características minhas e aprender a me amar, me aceitar do jeito que eu sou e potencializar aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, temperamentos a gente conversou. 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E, como eu falei, você normalmente vão ter 2 que predominam. Segunda coisa que eu não preciso reprogramar é a forma da minha mente funcionar. Como eu falei aqui, os 5 traços de caráter, eles são formados ao longo nas fases de mielinização do seu sistema nervoso. Então, a depender do traço de caráter que predomina, vai determinar como a sua mente funciona. Então, foi bom, Patrícia, ter falado de livro. Inclusive, tem um livro que é muito bom sobre temperamento, Temperamentos Transformados, que o autor ele explica justamente como o Espírito Santo ele vai desenvolvendo, porque quando a gente lê o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito, para cada uma das fragilidades de um temperamento, tem um fruto correspondente. Então, temperamentos transformados. Patrícia está falando do livro das linguagens do amor, que também é maravilhoso, do Gary Chapman, que é a 3ª coisa que a gente não precisa reprogramar, são as linguagens do amor, 5 linguagens do amor. Tempo de qualidade, atos de serviço, presentes, toque físico e palavras de afirmação. E a segunda coisa que eu acabei pulando, a segunda coisa que eu não preciso reprogramar é a forma que a minha mente funciona, 5 traços de caráter. E eu vou vir, ao longo dos dias eu vou vir falar mais sobre isso aqui, de como o nosso corpo explica o funcionamento da nossa mente. Então, nós temos o esquizoide, o oral, o psicopata. Lembrando, mais uma vez, esses nomes não têm nada a ver com transtornos psíquicos. Foi uma linha de pesquisa desenvolvida há muitos anos atrás e os pesquisadores que continuaram permaneceram com os nomes, mas não atrele a nenhum tipo de transtorno psiquiátrico. Terceiro, né, o psicopata. O quarto, o masoquista. E o quinto, o rígido. Novamente, você vai ter as porcentagens de cada um desse traço de caráter. E a depender do que predomina, a sua mente vai funcionar de acordo o traço de caráter predominante. E a terceira coisa, as linguagens do amor, que a gente já revisou aqui.
E agora eu vou dividir com vocês a surpresa. Hoje é um dia muito especial para mim. Como eu disse, hoje é o lançamento da marca Laisa Souza. Eu vou compartilhar com vocês a minha logomarca e é com muita satisfação, com muita alegria. É o nascimento mesmo de um filho. Muita alegria. Quero agradecer aqui a minha equipe, porque eu só consegui, né, desenvolver todo o desenvolvimento de conteúdo, de produção e da logomarca, porque eu tenho uma equipe que me ajuda, que me dá todo o suporte que eu preciso. Então, eu quero aqui hoje compartilhar com vocês, agradecer ao meu consultor de imagem e o meu consultor de marketing, Jailson, meu pedinha, que tem me dado todo o apoio, todo o suporte necessário. Muita gratidão pela sua vida. Agradecer minha assessora, Sandra, que me dá todo o suporte que eu preciso na ajuda de escolha dos temas da live, da produção de conteúdo. Tem sido, assim, maravilhoso. A minha coach, Salatiele, é maravilhoso ter uma equipe como vocês. Agradecer Bia, que faz parte me dá todo o suporte nas redes sociais, na divulgação. Eu quero agradecer muito, muita gratidão pela vida de vocês. A minha social media, Sana Laís, que minha amiga maravilhosa, ela e Gabi, são umas princesas e me dão todo o suporte. É maravilhoso ter uma equipe como essa. Eu sou muito grata a Deus e estou muito feliz. É com muita felicidade, muita gratidão e muita satisfação que eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês. Então, vamos lá, um minutinho. Um minutinho. É só apoiar aqui o celular de forma que fique melhor para vocês enxergarem. Deixa eu desativar os comentários. Só um minutinho, daqui a pouco eu volto os comentários para ouvir de vocês, tudo que vocês acharam. Passar mais uma vez. Voltar os comentários aqui para ouvir de vocês o que vocês acharam. E agora eu vou dividir com vocês todo o processo, vou explicar o porquê, né, da logo. Muito feliz. Para quem percebeu, tem um diamante. Deixa eu abaixar um pouquinho mais o volume aqui. Tem um diamante. E por que um diamante? Vou começar com o diamante porque eu amei essa logo. Eu quero dizer que foi uma alegria muito grande. Uma alegria muito grande. Porque eu acredito. Ah, isso mesmo, Alessiane. E o diamante, porque é uma pedra preciosíssima, tem um valor inigualável. E eu acredito que cada um de nós também temos dentro de nós um valor inigualável.
Mas muitos de nós ainda não conseguimos brilhar esse valor, ainda não conseguimos brilhar toda a riqueza, toda a nossa essência, por conta da falta de lapidação. Deixa eu só baixar aqui o som, porque tá muito alto. Um pouquinho aqui. Calma, gente, porque ao vivo é assim mesmo. Voltei. Então, como eu estava falando, cada um de nós temos um valor inestimável, mas assim como um diamante por vezes bruto, nós não estamos brilhando a nossa essência, a nossa identidade por falta de lapidação. Porque assim como o diamante na sua formação, ele passa por altas pressões para se tornar um diamante. As situações que nós passamos ao longo da nossa vida, as pressões que nós vivemos, nos transformam em diamantes, nos transformam em quem nós somos. Mas ainda não conseguimos brilhar por tudo aquilo que nos impede, porque a gente ainda não consegue, brilhar o nosso valor. E eu acredito que quando a gente domina a nossa mente, a gente passa por esse processo de lapidação e retira tudo aquilo que nos impede de brilhar. Tudo aquilo que nos impede de brilhar a nossa essência, a nossa identidade. O meu versículo preferido da Bíblia é Romanos 12:2, quando o apóstolo Paulo fala que a gente não deve se conformar com esse mundo, mas sermos transformados pelo poder do Espírito, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente domina a nossa mente, a gente consegue enxergar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a gente troca a nossa lente. A gente conversou aqui em todas as lives que quando eu tenho uma perspectiva, quando eu tenho uma emoção mal resolvida, eu tenho uma perspectiva errada da vida. Então eu não consigo enxergar potencial de bênção na minha história de dor, na minha história de abusos ou de toda sorte de pressão que eu vivi. Mas quando a minha mente ela é transformada pelo poder do Espírito, eu consigo experimentar e enxergar tudo o que aconteceu na minha vida como bom, como perfeito e como agradável. Eu consigo olhar para mim com os olhos de Deus, enxergar todo o potencial que Ele colocou em mim, enxergar a bênção onde houve maldição, enxergar potencial onde hoje eu só sinto fracasso. E é para isso, é com esse objetivo que a nossa marca nasce, a marca Laisa Souza, com o objetivo de te ensinar, de te permitir que você seja esse diamante. E quem não percebeu, existem alguns pontos. Ai, deixa eu voltar logo. Alguns pontos que remetem às sinapses cerebrais. Entendendo todo esse processo mental. Então, algumas sinapses, elas precisam ser reprogramadas. Outras, eu vou precisar aceitar e entender que faz parte da minha essência, de quem eu sou. E o brilho, o dourado, porque eu acredito que a prosperidade, a riqueza é algo natural. A abundância é algo natural, nós fomos projetados para isso. E ao longo da nossa vida, talvez essas pressões que nós vivemos para nos tornar diamantes, faz com que a gente realmente não consiga enxergar essa beleza e às vezes não brilhemos não brilhemos a glória de Deus. Ele nos projetou para isso. Para sermos luz, quando a luz que há em nós, quando os nossos olhos, as nossas lentes são trocadas, os nossos olhos passam a ser bons, a luz em nós, e nós conseguimos realmente reluzir a glória de Deus. Quando a luz dele bate em nós, é brilho que nós refletimos. E é com esse objetivo, fico muito feliz que vocês gostaram, e assim, é muito, muito feliz, com muita alegria, de apresentar para vocês a logo e com aquilo que eu falei, para que a gente passe por esse processo de lapidação e identifique aquilo que a gente conversou hoje, aquilo que eu preciso reprogramar e aquilo que eu não preciso reprogramar, que foi características minhas, foi Deus que colocou em mim para eu brilhar, porque cada um vai ter o seu brilho, cada um vai ter o seu processo de lapidação, inclusive, que por vezes dói muito.
mas que é para você brilhar a glória de Deus. Transformar sua mente e experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Muito obrigada, Luciane. Quero agradecer mais uma vez toda a minha equipe. É um prazer. E nós vamos continuar conversando. A nossa próxima live, eu vou avisar o tema para vocês ao longo da semana. Mas quero já dizer que eu estou muito feliz compartilhar com vocês. Agradeço a presença de cada um que está aqui. Porque a marca Laísa Souza está aqui nascemos para te fazer brilhar. Para que você realmente ouse ser você. Você brilhe a sua identidade. Você brilhe a sua essência. Tudo aquilo que Deus te criou para ser. Você reprograme a sua mente para que você experimente a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. A live vai ficar salva, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Para você que está assistindo no YouTube, a live gravada, não esquece de dar o seu joinha, se inscrever no canal, teclar no sininho e ativar as notificações para que você seja avisado sempre que um vídeo novo for postado. Para você que está aqui no Instagram, compartilha essa live com o maior número de pessoas, para que esse conteúdo continue alcançando muita gente. Quero também dizer que os nossos serviços, eu estou fazendo atendimentos tanto online quanto presencial aqui em Anápolis. Pode me chamar no direct, que a gente, para você viver essa experiência, de você viajar para dentro de você mesmo, uma viagem dentro de você, para você descobrir o que você precisa manter na sua vida, quais são as suas potencialidades, aquilo que você precisa reprogramar, e a gente trabalhar esse processo de reprogramação e aquilo que você não precisa reprogramar, que é seu, e você vai brilhar de acordo com a sua essência. Para vocês que estão chegando agora, assistam a live depois. Vai ficar salvo aqui no Instagram e no YouTube. Agradeço a cada um que esteve aqui conosco e compartilhou essa surpresa. Foi um momento muito importante para mim. E aguardo vocês para experienciar. A marca Laísa Souza está aqui para te fazer brilhar, te direcionar no caminho para que você ouse ser você mesmo, para que você brilhe toda a sua essência, toda a sua identidade. Ô, Bibi, você chegou no final, mas quero então mais uma vez dar os meus agradecimentos à minha equipe maravilhosa, meu consultor de marketing e imagem, Jailson. Mais uma vez, gratidão, muito obrigada por todo o suporte, toda a disponibilidade. Ai, meu Deus, não chora não que eu choro. Ai, agradecer, Bibi, Bia, você que me ajuda tanto nas redes sociais, na divulgação. Muita gratidão pela sua vida. Gratidão por Sandra, minha assessora, que me dá todo o suporte. Minha coach, Salatiele, se eu tô aqui hoje, é por todo o suporte que vocês me dão. Muita alegria, muita gratidão pela equipe que eu tenho. Minha social media, Sana, Gabi, vocês também que sempre me apoiaram, sempre me incentivaram. Muito obrigada. A minha equipe é maravilhosa. Eu sou muito feliz e grata pela vida de vocês. Ô, Tia Tênia, assiste mesmo. Muita gratidão, muita gratidão. Tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz. E aguardem muitas novidades na marca Laísa Souza. Mas desde já quero te dizer, se você quer ter essa experiência de fazer uma viagem dentro de você mesmo, para se conhecer, identificar aquilo que você precisa reprogramar, aquilo que você não precisa, despertar as suas potencialidades, entre em contato, me chama no direct ou deixa um comentário para quem vai estar no YouTube. Vai ser um prazer. Amém. Amém, amém. Amém. Para quem chegou depois, deixa eu mostrar a logomarca, que era a nossa novidade. Eu vou encerrar a live. E quero dizer que semana que vem nós temos um encontro aqui de novo, às 18 horas.
Próximo sábado eu divulgo o tema nos stories essa semana. Exatamente, meu paginha. Ouse ser você. Brilhe a sua identidade. Vamos passar por esse processo de lapidação para que você brilhe todo o valor do diamante que você já é. Amém, Lene. Paty tá chegando agora. Já tô encerrando a live, mas vai ficar salva aqui no Instagram e no YouTube. Não perca. Volta depois e assiste. A gente compartilhou aquilo que a gente não precisa reprogramar. Vai ficar gravado no YouTube. Mais uma vez, quem tá assistindo no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, deixar seu comentário de sugestão de live, daquilo que você gostaria de saber mais. Ai, Ju, maravilhosa. Pois é, tô fazendo atendimento online e atendimento presencial aqui em Anápolis. Tamo junto, tamo junto. Compartilha esse conteúdo com o maior número de pessoas. Eu vou continuar, né? Sempre aqui nos sábados às 18 horas. Ô, Paty, não, você vai poder assistir. Eu vou encerrar a live. E aí, quem chegou já no final, quem chegou atrasado, vai poder assistir desde o início. Boa noite, gente.